Olá, meus queridos alunos. Hoje a gente vai falar sobre uma grandeza muito importante da eletricidade, que é a resistência elétrica. A resistência elétrica ela se refere à dificuldade que o material opõe à passagem da corrente elétrica. Alguns materiais impõem muita dificuldade, como são os corpos isolantes. Um exemplo é a borracha ou o plástico, e outros impõem menos dificuldade, impõem menos resistência, como é o caso dos metais, o fio de cobre que temos em nossas fiações elétricas, ou o alumínio. Então, os materiais têm essa característica de se opor à passagem da corrente elétrica. Alguns muito, outros não, mas todos eles vão ter uma determinada resistência elétrica. Daí a importância, porque a gente sabe que a corrente elétrica ela não vai se propagar no nada, ela vai sempre se propagar em alguma coisa. E essa alguma coisa pode ter uma resistência elétrica muito alta ou uma resistência elétrica muito baixa. A formalização sobre os conceitos da resistência elétrica e como ela se comporta diante de outras grandezas físicas, a gente vai ver nas leis de Ohm. Outra característica que vamos encontrar na lei de Ohm é como determinamos a resistência elétrica de um determinado condutor a partir de seu material, a qual é feito, e também das suas características geométricas. Então, vamos buscar entender um pouco mais sobre a lei de Ohm. Bem, pessoal, até aqui a gente vinha falando que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons devido a uma DDP que foi estabelecida entre os seus terminais. Ou seja, quando existe uma tensão sobre um condutor elétrico, ele vai fazer com que os elétrons passem a se movimentar ordenadamente, que é o que chamam de corrente elétrica, entre uma extremidade e outra. E aí fica claro para a gente que só é possível existir corrente elétrica se houver uma tensão, ou seja, a tensão elétrica gera uma corrente elétrica. Até aí a gente não discute mais. No entanto, é necessário que a gente diga que a corrente elétrica ela não depende somente da tensão elétrica para ter valores alto ou baixo. Ela depende de uma outra grandeza, que é a nossa resistência elétrica. Então, vamos fazer uma analogia. Suponha que essas bolinhas azuis sejam os elétrons que estão fluindo pelo condutor elétrico, como a gente pode ver na imagem abaixo. Essa corrente elétrica, ela tem energia suficiente para acender uma lâmpada, por exemplo. Então, a tensão ela fornece uma espécie de força para que os elétrons possam se movimentar em um determinado sentido. Então, a corrente elétrica vai ser o movimento ordenado dos elétrons devido à tensão elétrica. Mas quando essa corrente elétrica está passando por um condutor, esse condutor possui diversas partículas, moléculas, átomos, que vai colidir de frente com esses elétrons. E aí a gente pode fazer uma analogia, mais ou menos, que é como se você estivesse na sua sala de aula, e aí você vai de um canto a outro da sala de aula. A gente sabe que na sala de aula tem várias mesas, várias pessoas, e aí se você estiver se movimentando numa espécie de corrida com seus colegas, você vai ter dificuldade porque você vai ter que passar pelas mesas, pelas cadeiras, e aí essa estrutura da sala dificulta o movimento que você vai ter. Isso a gente pode imaginar, por exemplo, que caso não houvesse resistência, é como se tivesse uma sala que ela tivesse totalmente vazia. Só que internamente nos fios não é assim que acontece. Existem várias partículas que vai dificultar o movimento dos elétrons. E essa dificuldade que eles vão impor é o que nós chamamos de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica fica sendo a dificuldade que o condutor impõe à passagem da corrente elétrica. E aí vale a gente lembrar, alguns condutores impõem muita dificuldade, né? Como se, por exemplo, a gente tivesse uma sala com sei lá, 50 mesas, 50 cadeiras, e outros impõem menos dificuldade, uma sala que tivesse 10, 5 cadeiras, 5 mesas e assim por diante. Ou seja, a estrutura do ambiente, a estrutura do condutor vai dizer se ali teremos uma alta resistência ou uma baixa resistência.
Georg Simon Ohm é o físico alemão que fez diversos trabalhos referentes ao estudo da resistência elétrica. E aí ele buscou fazer várias investigações para saber como se comportava a resistência elétrica de diversos materiais. E aí primeiro ele fez essas três coisinhas que eu vou citar agora. Primeiro, ele verificou como a corrente elétrica é influenciada pela DDP entre as extremidades do condutor. Ou seja, se eu estou aumentando a voltagem, o que é que vai acontecer com a corrente elétrica? Se eu diminuir a voltagem, o que é que acontece com a corrente elétrica? E aí ele fez essas primeiras investigações. Outra coisa que ele buscou fazer é pesquisar como era a condutividade dos diversos materiais. Como assim? Vamos supor que a gente vai pegar uma lâmpada e tentá-la acendê-la. E aí, uma lâmpada, evidentemente, a gente vai precisar de fios. E aí o que é que ele fez? Uma hora ele usou um fio de cobre, uma hora ele usou um fio de ouro, uma hora usou um fio de prata, outro de alumínio e assim por diante. E aí ele foi verificando como era que estava o brilho das lâmpadas, da luz. E aí ele notou que em alguns casos o brilho era maior, em outros casos o brilho era menor. Ou seja, nem todo material conduz eletricidade do mesmo jeito. Os materiais diferentes proporcionam uma condutividade também diferente. Outra coisa que ele verificou é as dimensões geométricas do condutor. Ou seja, às vezes ele usou um fio grosso, um fio fino, um fio comprido, um fio curto. E aí ele foi fazendo diversos testes para verificar como se comportava a condutividade desses materiais. Então, o Ohm ele nos proporcionou duas expressões matemáticas, duas leis, que é o que a gente vai tratar agora a partir dessas três investigações. Para entendermos como se dá a investigação de Georg Simon Ohm em relação às três grandezas que aqui citei, resistência elétrica, tensão e corrente, a gente vai utilizar-se de um laboratório virtual. Aqui eu vou alterar duas das três grandezas, que é resistência elétrica e tensão elétrica. Aí você me pergunta, e a corrente elétrica não se altera? A corrente elétrica ela é sempre uma causa da modificação da resistência e da tensão. Ou seja, a corrente elétrica ela não influencia nada, ela é sempre influenciada por essas duas grandezas. Ela é a causa e nunca a consequência das ações elétricas dessas grandezas físicas. Vamos lá, pessoal. Deixa que eu apresente esse laboratório aqui. Nós temos aqui uma bateria, uma pilha, que é o que vai fornecer a diferença de potencial. Então, de um lado eu tenho um polo positivo e do outro eu tenho um polo negativo. E essa diferença de potencial é que gera a corrente elétrica. Aqui nós temos essa estrutura aqui, que é onde a gente vai conseguir mudar a resistência elétrica. Veja, isso daqui é só um modelo didático, tá certo? Então, não é só isso daqui que possui resistência. Essa parte aqui também vai possuir resistência. Só que normalmente a gente considera assim, uma lâmpada em meio a uma fiação. A fiação tem resistência elétrica? Tem. No entanto, a resistência de uma lâmpada é tão superior ao fio que a gente acaba desprezando a resistência elétrica do fio. Mas todo material a qual haverá a passagem da corrente elétrica vai impor uma resistência. No entanto, a gente vai analisar somente essa parte mais escura aqui. Essa parte mais escura ela é feita de átomos, de moléculas e assim por diante. E esses átomos e moléculas vão impor uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Então a gente nota, assim como eu falei na analogia lá da sala de aula, que os elétrons ficam batendo nos átomos e aí, por estar batendo neles, eles acabam tendo uma sua vida dificultada. Outra coisa que nós temos aqui é um amperímetro. Um amperímetro ele serve para medir a corrente elétrica. Então, se o amperímetro aumentar, ou seja, se isso daqui rodasse mais rápido, significaria que o valor da corrente elétrica está maior, tá ok? Então, vamos simular algumas coisinhas. Primeira coisa, vamos aumentar a voltagem elétrica.
Veja que ao aumentar a voltagem elétrica, observe o amperímetro. O que é que acontece com o amperímetro? A gente nota que ele aumenta. Quando eu diminuo a voltagem, o amperímetro também diminui. Ou seja, com o aumento da tensão, a gente nota um aumento na corrente elétrica. Quando eu diminuo a tensão, a corrente elétrica também diminui. Vou aumentar aqui um pouco a tensão. Então, a gente nota que o amperímetro também está aumentando. E vou diminuir a resistência. Estou diminuindo a resistência elétrica. Veja que as bolinhas verdes, elas estão diminuindo. Agora é só 3. O que é que aconteceu com a corrente? Ela aumentou. Ela encontrou menos dificuldade, logo ela aumentou. Vou aumentar a resistência. Veja, tem 3 bolinhas verdes. O número será maior. Por conta do número ser maior, significa que eu tenho uma maior resistência. E olha o que acontece com a corrente elétrica. Ela diminuiu. Então, a gente pode tirar daqui o seguinte, que tensão e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se eu diminuo a tensão, a corrente diminui. Se eu aumento a tensão, a corrente ela aumenta. Agora, se eu aumento a resistência, a corrente diminui. Se eu diminuir a resistência, a corrente ela aumenta. Então, no primeiro caso, voltagem e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. E resistência e corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Que é isso? Se uma aumentar, a outra diminui. E se uma diminuir, a outra aumenta. Vejam, pessoal. Então, a partir da investigação que o Ohm fez, ele observou que o V é diretamente proporcional a I. Ou seja, à medida que um aumenta, o outro também vai aumentar. E o R e o I são grandezas inversamente proporcionais. Se um aumentar, o outro diminui. Chegando isso a uma fórmula só, a gente vai ter essa expressão, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. V, que é a tensão, é igual a R, resistência, vezes I, que é a intensidade da corrente elétrica. Lembre que tensão elétrica é voltagem. Então, nós temos como unidade o volts. I é a intensidade da corrente, como a gente viu anteriormente, é o amperes. E o R, em homenagem a George Simon Ohm, fica tendo como unidade a resistência elétrica o Ohm. E o símbolo é essa figura aqui, que lembra aquelas ferraduras de cavalo, tá certo? Que é essa expressãozinha que a gente vai chegar aqui. E quando eu encontrar o R, a resistência, ao final a gente tem que colocar esse símbolo depois do valor numérico que encontrarmos. E aí agora a gente vai novamente para um laboratório virtual observar como se dá a primeira lei de Ohm e como se relacionam essas 3 grandezas. Vamos lá? Bom, pessoal, nesse nosso laboratório nós temos que V, que é a voltagem, é igual a I, que é a intensidade da corrente, vezes R, que é a resistência. E aí o V está representado por essas pilhas aqui. O I é a intensidade da corrente, está representado por essas setas, que vai indicar que a corrente está circulando. E aqui nós temos a resistência, que vai aumentar ou diminuir de acordo com o que eu for pedindo nessa tabelazinha aqui, em que aqui eu posso aumentar ou diminuir a tensão, e aqui eu posso aumentar ou diminuir a resistência. Vamos primeiro aumentar a tensão elétrica. Veja que quando eu aumento a tensão, o I também vai aumentando. Notem que a corrente elétrica aumentou. Se eu diminuir o V, o I também diminui. Então, a gente nota que eles são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Agora, se nós tivermos que mudar a resistência, se eu aumentar a resistência, o que é que acontece com a corrente? Ela diminui. Se eu aumentar a resistência, a corrente diminui.
Agora, se eu diminuir a resistência, a corrente ela aumenta. Então, um aumenta, outro diminui. Um diminui, o outro aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Notem que nessa simulação, quando eu diminuo a resistência, o número de partículas aqui que vai se opor ao movimento da corrente também está diminuindo. E se eu aumentar a resistência, o número de partículas vai aumentar. Aí, novamente, podemos fazer uma analogia. Imagine que você está no meio da rua e aí você está andando pela rua. Imagine no centro de Fortaleza. Quanto mais pessoa está pela calçada, mais complicado é você se movimentar. Você tem que estar fazendo movimento de zigue-zague, tem que estar descendo a rua. Então, assim, a quantidade de partículas que a gente vai ter é que vai influenciar na resistência elétrica do material. Então, relembrando, tensão aumenta, corrente aumenta. Tensão diminui, corrente diminui. Resistência aumenta, corrente diminui. Resistência diminui, corrente aumenta. Beleza? Bom, pessoal, então essa expressão que acabamos de ver, ela se refere à primeira lei de Ohm, que diz como é que se comporta a corrente elétrica ao alterarmos a voltagem e a resistência. Agora a gente vai notar como é que se dá a resistência elétrica de um determinado condutor a partir de algumas características, que são do que o material é feito, se é um objeto grosso ou um objeto fino, se é um fio curto ou se é um fio longo, e aí a gente vai observar essas características. E essa faz parte da segunda lei de Ohm, tá ok? Então, vamos ao próximo vídeo.